Bem, de forma generalista, a estrutura de um browser é dividida em 7 componentes. A interface do usuário, que é onde tem a barra de endereço, a barra de favoritos. A Browser Engine, que é tipo uma conexão entre a interface do usuário e o terceiro componente, que é a engine de renderização, a Render Engine, que ela é responsável por renderizar o conteúdo requisitado, tipo HTML ou XML, por exemplo. A parte de Networking, que é responsável por fazer as requisições HTTP ou fazer algum call para um DNS. A parte de Back-end de interface de usuário, que é responsável por desenhar, tipo algumas janelas como o alert, os selects, ela usa, no caso, elementos do próprio sistema operacional para poder fazer isso. Um sexto componente, que seria o interpretador de JavaScript, como o V8 do Chrome, o SpiderMonkey do Firefox e o Chakra do Edge. E um último componente para persistência de dados, tipo Local Storage e Cookies. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre o terceiro componente, que é a engine de renderização. Como citei, esse componente é responsável por renderizar o código que ele recebe. Então, por exemplo, pode ser um JavaScript, XML ou através de algum plugin ele poderia renderizar um PDF, por exemplo. Só que nesse vídeo eu vou focar só em HTML, CSS e imagem. Algumas engines de renderização você já deve ter ouvido falar, como o Gecko do Firefox, o WebKit do Safari, que na verdade é um fork de uma engine do KDE, o Blink do Chrome e do Opera, que na verdade é um fork do WebKit, e o Edge HTML do Edge, que é na verdade um fork do Trident, que era usado pelo Internet Explorer. Cada engine dessa é uma maneira muito específica de trabalhar, mas no geral elas seguem todas o mesmo fluxo, e é sobre esse fluxo que eu vou tentar falar aqui no vídeo. Antes de começar, eu tenho que falar rapidinho sobre parsing. Fazer o parse de alguma coisa significa pegar uma informação e transformar ela numa estrutura em que o código consiga trabalhar com ela. No nosso caso, que a gente está falando do HTML, isso é dividido em duas etapas. Uma delas é para fazer a análise léxica, ou seja, quebrar o código em vários tokens, que seria basicamente as palavras, tipo input, div, e é nessa parte em que, por exemplo, se tira caracteres inválidos, ou tira espaços que estão sobrando, ou quebra de linha inválida. E outra é a análise sintática para entender se o que o cara escreveu está escrito certo, de acordo com a especificação do HTML, e também para entender, por exemplo, a hierarquia de um elemento dentro do outro de acordo com a sintaxe. No caso que a gente está falando do HTML, o parsing significa transformar aquela estrutura do HTML em uma árvore com vários nós, e que cada nó seria um elemento desse código. Então agora, voltando a falar sobre o fluxo da engine de renderização, o primeiro fluxo é a construção de uma árvore de elementos ou objetos a partir desse código HTML. Então, supondo um código HTML com uma estrutura com várias hierarquias, um elemento dentro do outro, ou alinhado junto com o outro no mesmo nível, essa árvore seria a representação desses elementos em que cada nó seria um elemento desse. A engine faz o parse do HTML, incluindo até elementos não visuais, tipo a tag HTML, o head e todas as meta tags que estão ali dentro, por exemplo. Essa árvore é formalmente chamada de DOM tree. Depois a engine, ainda no primeiro passo, ela cria uma outra árvore com os mesmos elementos, só que só para poder representar a parte visual desses elementos. E como parte visual, eu quero dizer o CSS que você declarou, seja em inline ou não, e media queries, por exemplo. Idealmente, a engine também levará em consideração aqueles atributos, tipo size ou height, dentro do próprio tag HTML. Essa árvore se chama de CSS-OM. Cada nó dessa árvore também representa um elemento HTML, mas como essa árvore era só para uma representação visual daquele código, elementos HTML que não têm um visual declarado, eles não vão entrar nessa árvore. Isso inclui tags que não são visuais, tipo todas as tags dentro, como head, ou todas as tags dentro do head. E assim como para construir a DOM, existe um parse específico só para essa parte. Essas duas árvores, na verdade, elas são construídas assincronamente. Por exemplo, na primeira parte em que ele vai construindo a DOM tree, conforme ele vai percebendo que tem uma coisa visual ali dentro, uma especificação visual, ele já dispara um recurso para poder começar a construir a próxima árvore com aquele elemento, com as partes visuais daquele elemento. A engine constrói essas árvores para servir como API para ela própria poder consultar depois informações sobre cada nó e informações visuais também sobre cada nó. Agora, na segunda parte do fluxo, a engine de renderização constrói uma terceira árvore chamada Render Tree, que na verdade é meio que uma soma entre a árvore de CSS-OM e a DOM Tree. E a Render Tree, ou seja, a árvore de renderização, é exatamente a representação do que deve ser exibido na tela. Primeiro, a engine consulta a DOM Tree pegando só elementos visuais, ou seja, de novo, head e meta tags como script ou title não entram. Só que agora, para cada elemento da DOM que a engine for andando para poder construir a render tree, ela consulta o elemento equivalente lá na CSS-OM e verifica os atributos visuais desse elemento. E se por acaso esse elemento tiver um elemento visual que esconda ele, por exemplo, um display none, esse elemento não vai entrar na render tree e nenhum dos filhos dele. Nessa árvore vai resultar os elementos da DOM tree que foram selecionados e as informações visuais que a render tree pegou lá da CSS-OM. Só que uma coisa curiosa é que na render tree a relação não é de 1 para 1 com a DOM. Por exemplo, se ela pegou um elemento da DOM, isso não significa necessariamente que vai ser só um elemento na render tree. Dependendo da engine, aquele elemento pode representar 2 ou 3 mais elementos da render tree, por exemplo, select.
algumas engines criam até 3 nós dentro da render tree por causa de um select. E outra coisa muito importante também é que dentro da render tree, os elementos que tem float ou position estático absolute, por exemplo, eles não ficam dentro da mesma hierarquia representada na DOM. Eles ficam no espaço separados e o que a render tree faz é no lugar dele ali, ela cria só um mapping. E agora a gente entra na terceira fase da engine de renderização, que é a fase de layout ou reflow, onde a render tree vai calcular a posição e o tamanho real de cada elemento na tela. Porque dependendo do elemento, o tamanho dele pode sofrer influência do tamanho do pai ou do filho. Para fazer esse cálculo, a engine vai andando da esquerda para a direita, de cima para baixo na árvore, e para cada elemento ela chama um método de layout, e esse método de layout chama os métodos de layout dos filhos e assim por diante, até acabar aquele galho. E aí volta e vai para outro galho até percorrer a árvore inteira. No mundo ideal, esse fluxo aconteceria só uma vez, mas quase nem sempre isso é possível. Então, quando a engine ela percebe que algum elemento ele vai precisar chamar aquele layout, aquele método de layout de novo, ou quando os filhos vão ser preciso chamar o método de layout de algum deles de novo, a engine bota uma flag chamada dirty, ou children are dirty, do tipo, elas estão sujos. Ou seja, na hora que ela for fazer o reflow, que ela for passar de novo lá no topo da engine, ela não precisa ficar chamando o método de layout de todo mundo. Só vai chamar os nós que estão flagueados. E isso nem sempre é feito só de forma síncrona. Às vezes é feito de forma assíncrona também. A engine vai tentar ver sempre qual é a melhor forma para ser mais rápido possível. E a última fase da engine de renderização, que é a quarta, é a fase de pintura ou de painting. Resumidamente, a engine vai andar de novo dentro da render tree inteira e vai chamar os métodos de painting de cada nó. E o que esses métodos vão fazer é exatamente exibir isso na tela. Exibir aquele elemento na tela. E a mesma coisa da fase de layout. Dependendo, vai ser assíncrono ou síncrono, e dependendo, ela vai flaguear como dirty ou children are dirty para poder voltar lá e fazer de novo nos elementos que precisa fazer. E uma coisa interessante sobre essa quarta fase de painting é que ela segue uma ordem também de stack context, que é uma conceituação tridimensional dos elementos HTML na tela. Resumidamente, o stack context organiza os elementos de forma no eixo Z, ou seja, do mais profundo para o menos profundo. E isso pode ser determinado pela hierarquia dos elementos, pelo Z-index, que você pode ter declarado, ou, por exemplo, flex containers, por exemplo, que altera essa ordem em que o painting vai chamar cada elemento. E isso, cara, é muito interessante você saber, porque nem sempre a hierarquia que você declarou dos elementos HTML vai ser a ordem que o browser vai chamar aquele elemento para poder jogar ele na tela. E essas regras estão todas definidas na especificação do CSS. Mas, cara, nem tudo são flores. Tudo pode ter que acontecer de novo, como a montagem de novo da render tree, a parte de layout e a parte de painting. Coisas que ativam esses fluxos de novo por exemplo, resize do navegador pelo usuário, alterar, por exemplo, a posição do scroll, ou também quando um código seu JavaScript faz alguma alteração mais brusca dentro ali da tela. Isso inclui coisas, por exemplo, no JavaScript você pedir, sei lá, certo tamanho que a engine de renderização não precisava ter calculado, você pede o resultado daquilo e ela precisa andar a render tree para poder calcular aquilo de novo. E é claro que a engine de renderização não vai sempre fazer todas as etapas, vamos supor que ela tem que ir lá na render tree, ela não vai necessariamente fazer a parte de painting e a parte de layout de novo. Ela vai sempre tentar entender o que ela precisa e o que ela não precisa fazer. Cada browser que logo usa uma engine diferente, vai executar tudo isso de uma forma diferente. Em browsers mais modernos, como por exemplo o Chrome e o Firefox, eu não tenho certeza dos outros, para cada aba que você criar vai ser uma instância dessa engine de renderização diferente. E cada instância dessa fica num novo processo dentro do seu sistema operacional. Isso tem algumas vantagens, cara. Por exemplo, se essa engine de renderização por algum motivo travar dentro de uma aba, as outras abas não travam também. E uma outra coisa, isso torna a navegação um pouco mais segura. Essa engine de renderização, como ela fica abaixo de um processo principal do browser, ela não tem certos acessos, por exemplo, como ao file system. Isso dá alguma proteção para a navegação. Ainda falando sobre os desafios que os browsers têm, se você está acostumado a programar em linguagem interpretada, tipo Python ou Ruby, você está acostumado que em tempo de execução, se você tiver importando alguma coisa errada, se você tiver com uma sintaxe errada, vai dar uma exceção ali, o programa vai parar de rodar. Só que você já deve ter percebido que isso não acontece nem com o seu HTML, nem com o seu CSS. Ou seja, as engines, cara, elas tentam corrigir o código que o cara fez errado. Outra coisa que também acontece, cara, é quando você faz alguma coisa que não faz muito sentido no CSS, do tipo colocar elementos de forma que não deveria com block ou com inline, a engine de renderização tenta corrigir isso pra você criando elementos anônimos dentro da render tree, tá ligado? Pra tentar corrigir o posicionamento que você fez de forma que faz sentido. Tá, mas isso é só teoria? Não. Algumas ações práticas podem ser tomadas. Cara, primeiro é escrever códigos melhores, assim, tentar não errar sintaxe nem no CSS
nem no HTML, e nem fazer coisas como, por exemplo, que forcem a engine de renderização a criar elementos novos para corrigir seu problema. Isso gasta recurso ali, tanto do usuário, quanto o tempo da engine de renderização para poder corrigir isso. Outra coisa é, sabendo que a Render Tree só possui elementos que vão de fato aparecer na tela, uma coisa que você pode fazer é, vamos supor que você tem que alterar um determinado elemento várias vezes, sei lá, a fonte, a cor, o background, ou qualquer coisa. Em vez de você fazer isso ali na frente do usuário com um elemento visível, você pode esconder esse elemento, ele vai sair da Render Tree, você faz o que tiver que fazer e só no final você joga esse elemento, tira o display none, por exemplo, para aí ele sim entrar na Render Tree. Isso vai fazer com que só tome uma ação de painting e de layout, sacou? Se você, para cada alteração que você fizer essa e o elemento não estiver escondido, ele vai fazer o painting e o layout de novo. Não só naquele elemento, mas também, talvez, dos filhos daquele elemento que você está mexendo. Outra coisa que você pode fazer também é, já que você sabe que esses elementos são estruturados em árvores, você pode tentar colocar aqueles elementos que você precisa mexer sempre o mais fundo possível na árvore, porque a engine raramente mexe nos elementos pais. Também uma coisa bem básica é alterar o class name de vários elementos ao invés de alterar o CSS inline de vários desses elementos, poupa muito layout e muito repainting. E uma última dica é, como eu falei lá anteriormente, elementos com position absolute, static ou com float, eles não ficam ali dentro encaixados na árvore, eles ficam na árvore, mas em posições separadas. O que significa que se você precisar alterar esses elementos, a engine de renderização não vai precisar andar a árvore inteira para chegar naqueles caras. Ela consegue atingir aqueles caras mais rapidamente. Então, eu sei que muita gente vai falar merda disso, mas sempre que você puder usar float ou position absolute ou static nos seus elementos, isso não atrapalhar o seu layout, faça. Cara, para se criar páginas mais rápidas, mais otimizadas e mais leves que consumam menos recurso do usuário, é importante entender todas as etapas que eu falei aqui de forma bem mais profunda. O maior desafio dos browsers hoje em relação a esse componente em renderização é gastar o mínimo de recurso possível para montar toda essa estrutura, fazer o parse do HTML e CSS e exibir o conteúdo lá no final na tela. Bem, por fim, eu só queria dizer que toda essa pesquisa aqui que eu fiz só foi possível por causa de uma síntese incrível feita por uma desenvolvedora chamada Tali Garciel. Ela é uma desenvolvedora israelense, eu coloquei o link do artigo dela aqui na descrição. Ela percebeu que a documentação dos browsers era muito precária, cara. De todas as engines, de todos os browsers, ela decidiu debugar vários desses browsers e entender de fato profundamente como é que esses caras funcionavam. No final de tudo, ela juntou a informação de tudo que ela conseguiu. E, enfim, o link desse artigo que ela escreveu tá aqui na descrição para você dar uma olhada, vale muito a pena. Todas as outras fontes também que eu usei para poder compor essa pesquisa tá aqui, dá uma olhada lá. Bem, se você gostou, não deixe de dar o like, por favor, porque isso é muito importante para mim, é muito valioso de verdade. É só dessa forma que eu vejo se os vídeos estão fazendo sentido ou não. Se você curtiu o conteúdo, talvez você também queira se inscrever aqui no canal, porque são vídeos toda semana. E de novo, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima semana.